estação, vamos chegando, vamos dar início à nossa live. Ó, dona Leila. Bom dia, dona Leila. Vamos ver ela por aqui. Nós estamos com 2 visitas. 1,5. A Kevin, né? Uma visita. A outra não quer ser A identificada? outra não quer ser identificada, mas pode mostrar. Você está filmada, sorria. Kevin, hello. Flávia, Emerson, vamos chegando. Alessandra. Oi. Vamos lá. Emerson. Vamos dar início então. Continuar. Isso, o pessoal vai chegando aí. Quem for chegando, dá um oi. Quem foi chegando, dá um oi. As pessoas que vão chegando. Meu Souza é com S, viu? Não com Z não. Dela não é com Z, né, papai? Só o seu que é com Z. Você é. É raro, pô. Poxa, tá certo. Eu tô falando assim, Sabe? vocês não explicam. Olha, Valdinho, você não veio hoje, velho? Fiquei esperando por vocês. Essa antes está baixo. Porque todo mundo tá falando baixo. Porque a gente tá cochichando, porque tá falando mal de você. É, só sussurra. Exatamente, Valdinho. Faltou o Silva. Né? Isso, meu Souza é com S. Meu Souza é chique. Só dela que é com Z. Minha mãe disse que só o seu que é com Z, que é pra fazer distinção. Né? Opa. Pra mostrar que você é só meia, ou meia Souza. Assim. Mas por que é com Z? Não, o pai dela lá no cartório. Achou bonito. Ela fiquei dentro do carro e ele pegou ela e foi a gente tirar. Capel. Ela tava aqui. Claro, Z. Bom dia.
silencioso. É porque você foi Ele digitando. tá no silencioso. O som do teclado tá saindo. Bom dia, Andréia, Maria e família, Gláucia, tudo bem por aí? Se tiver notícias do Fábio, posta aí pra gente, por favor. John chegando também. aniversariante essa semana. Vamos chegando, vamos chegando.
razões para agradecer. Né? Bom dia, Antônio. Ainda está no Maranhão? Quem tem motivos para agradecer aí? Coloca aí. Pelo que você tem a agradecer. Vamos falar, vamos digitar aí, vamos participar. Aleluia. Glória a Deus. Quem mais está por aí? Dá um oi.
Amém. Bom, a gente encerrar com essa canção louvor. Eu quero falar sobre isso hoje. Eu quero falar sobre intervenção divina nas nossas vidas. É um tema que eu acho que tem tudo a ver com o momento que nós estamos passando, né? Muitos têm orado por intervenção divina nas famílias, nas vidas, né? Principalmente aqueles que estão passando por alguma dificuldade. Gil, pega um copo com água, por favor. E aí eu gostaria de falar sobre isso hoje. Como sempre, nosso tempo é curto, então eu queria já pedir para você abrir no livro de Josué, no capítulo 5. Daqui a pouco eu passo o versículo, tá bom? Wagner, olá, saudade de você. Bom te ver por aqui. Então eu quero falar sobre intervenção divina. É um tema que gera algumas discussões, alguns mal entendidos, né? Eu acho que toda palavra que a gente traz aqui na estação, a gente vai esclarecendo alguns mal entendidos, né? A gente vai tentando. Já está perguntando o tema. Qual o tema? A gente vai tentando esclarecer. Intervenção divina, o tema. Antes de mais nada, queria dizer que, para a tristeza de alguns até, que nós não temos como ter certeza absoluta de como se dará e até mesmo se isso ocorrerá, né? Como se dará uma intervenção divina e até mesmo se isso se dará de forma ativa nas nossas vidas, em todas as circunstâncias. O que eu estou querendo dizer é que nós não temos controle sobre Deus. Deus é soberano e nós temos que aprender a conviver com isso, né? Deus é soberano. Deus é quem decide o que fazer, quando fazer e se vai fazer ou não. E a Bíblia está cheia de relatos assim. Eu sei que nós gostamos, nós assim, né, de uma maneira geral dizendo, as pessoas gostam de ter a ilusão de que tem algum controle sobre Deus. Se eu fizer isso, Deus vai fazer. Se eu fizer aquilo, não tem como Deus não fazer. Ou, se eu fizer isso, Deus não vai fazer. Ou, se eu deixar de fazer aquilo, então isso Deus não fará. E, na verdade, irmãos, para sermos honestos, tudo isso é uma fantasia. Nós não temos a certeza de quando ocorrerá e se ocorrerá uma intervenção divina nas nossas vidas. Vou dar alguns exemplos daqui a pouco. Eu sei que a gente cria essa fantasia até mesmo para nos defender da angústia que a gente carrega, que é essa angústia da incerteza, né? Essa angústia de saber que no fim das contas nós não temos controle sobre nada, né? E não temos certeza, nós temos certeza de pouca coisa. O que nós temos certeza, e aí isso depende de cada um, e isso só até mesmo alguns têm, a maioria ainda carrega a dúvida, que é a certeza da salvação. Essa certeza eu tenho da minha salvação, né? Cada um precisa ter a certeza da sua própria salvação. Eu tenho certeza que eu vou morrer, essa é uma certeza que a gente tem. A gente tem certeza que vai pagar impostos, isso é também uma certeza, mas com relação à intervenção divina nas nossas vidas, nós não temos. Eu não vou ler porque vai demandar tempo, mas todos conhecem a ideia. Pedro, lá em Atos, preso, e a igreja toda orando, né? E o pessoal orando e pedindo para que ele fosse liberto e tal, e ali ocorre uma intervenção divina. Deus e um anjo. O anjo entra lá na cela e eu acho bom o jeito que o anjo fala, né? Vamos, levanta, vamos embora, vamos, levanta, parece assim, né? Vamos. E ele entra e liberta Pedro de uma forma maravilhosa, miraculosa, né? Tem até o episódio quando ele chega, né? Lá no pessoal, o pessoal orando, né? E eles estão lá, e Pedro chega e eles
Ué, esquece até de abrir a porta, né? Esquece até de abrir a porta. Para o cara entrar. Eles estão orando para o cara ser liberto. Quando o cara é liberto, eles esquecem de abrir a porta. Ó, o Pedro está lá fora. Ué, mas e aí? Manda ele entrar então. Bom, e aí, esse foi um episódio, né? Então, se houvesse somente episódios assim, ok, então vamos orar. Se a gente orar, Deus vai fazer assim, Deus vai interferir, Deus vai mandar um anjo, Deus isso. Seria ótimo, né? Seria perfeito. Então, a gente ora e pronto. Mas a verdade não é essa, né? Porque aí, em um outro caso, que é o caso de João Batista, e eu acho que João Batista era um cara do nível de Pedro, ou talvez até assim. Nunca houve igual ele, né? O testemunho de Jesus a respeito dele é: nunca houve entre os nascidos de mulher homem como João Batista. Então, assim, nós estamos falando de um cara. E com isso aqui fica claro que não é por merecimento, né? Nós não temos um padrão. Tem gente que merece e Deus não interfere, tem gente que não merece, Deus interfere, tem gente que recebe oração, Deus interfere, tem gente que recebe oração, Deus não interfere. Não tem um padrão. Não tem um padrão. Eu sinto te dizer isso, não tem um padrão. João Batista está lá preso, todos também conhecem essa história, de forma injusta, preso por falar a verdade, né, por confrontar o rei, e um capricho de da filhada dele lá, da enteada, né? Salomé. E ela, atendendo ao pedido da mãe, pede a cabeça de João Batista numa bandeja de prata. Herodias. E o que acontece? A cabeça vem na bandeja de prata. Ou seja, Deus não interferiu. E com certeza havia um monte de gente orando e pedindo por ele. Por quê? Né? Eu digo isso porque ele tinha uma multidão de seguidores. Né? Há outros casos, Paulo, né, com o espinho na carne, que ele pede e Deus diz: não vou tirar, né? Minha graça te basta. Né? Outros episódios o próprio episódio em que Paulo apela para César, porque ele tem uma hora ele teme pela própria vida e apela para César e acaba indo para Roma, e em Roma ele acaba morrendo, e muitos dizem que ele morre precipitadamente se ele não tivesse feito aquilo e tal. Ou seja, a Bíblia está repleta de exemplos de intervenção e de não intervenção divina. Bom, tá, assim, e aí então, o que a gente faz? Não é? Bom, o que dá para fazer? Vamos ver o que dá para fazer. O que dá para fazer é olhar para a Bíblia e ver as possibilidades, tentar entender como Deus age e lidar com essas possibilidades. Às vezes Deus vai interferir, às vezes Ele não vai interferir. E quais são essas probabilidades, né? Será que Deus intervém mais ou intervém menos? Eu sei que nós gostaríamos de ter essa certeza de que Deus interferirá sempre, mas a verdade não é essa. A verdade é que na maior parte do tempo nós estamos lidando com as nossas próprias decisões e colhendo as consequências das nossas próprias escolhas, né? Então nós estamos sempre aí nesse campo. Eventualmente Deus interfere de forma milagrosa e tal, né? E eventualmente também, mesmo com toda a necessidade, Deus se abstém de agir, como é o caso de João Batista, né? E tantos outros, né? Se nós olharmos todos os discípulos, todos os apóstolos praticamente morreram de forma trágica, né? Foram sacrificados e sofreram bastante. Bom, então, voltando para Josué, vamos então lidar com o fato, com a realidade, né, que nos cerca e olhar para isso de uma maneira mais lúcida, né? No capítulo 5 de Josué, a partir do verso 14, a partir do verso 13, né, que é o episódio da queda de Jericó. E aqui então nós temos uma lição do que fazer então. Se nós não temos controle sobre Deus, se nós não temos a certeza de que Deus vai interferir ou não vai interferir,
se nós não temos essa certeza, se nós não temos esse controle, se nós não temos um padrão claro, certo da intervenção divina, como fazer e como agir? Será que a Bíblia nos orienta assim? Aqui, esse texto para mim é um exemplo. Josué capítulo 5, a partir do verso 13, diz assim: estando Josué já perto de Jericó, olhou para cima e viu um homem em pé, empunhando uma espada. Aproximou-se dele e perguntou-lhe, olha que pergunta importante: você é por nós ou por nossos inimigos? Ou seja, você é por nós ou é contra nós? Tá? Olha a resposta desse homem: nem uma coisa, nem outra. Tá vendo? Aqui é essa posição de Deus, que ela também existe e que pouco se fala a respeito dela, e que eu entendo que é assim na maior parte do tempo nas nossas vidas, nem a favor e nem contra. Eu não vou interferir e nem vou deixar de interferir, não vou entrar e nem vou sair, nem a favor e nem contra. Olha o restante da história: nem uma coisa nem outra. Venho na qualidade de comandante do exército do Senhor. Então era um anjo. Então lá com Pedro, o anjo veio e libertou Pedro. Com João Batista, não apareceu anjo nenhum. Ele morreu. Aqui, o anjo aparece e diz assim: olha, nem uma coisa, nem outra. Eu não estou nem de um lado e nem de outro. É esse momento em que Deus permanece em uma neutralidade e coloca a responsabilidade do que vai acontecer nas nossas mãos. Ele diz: nem uma coisa e nem outra. Vai depender da escolha de você. E é assim na maior parte do tempo. Na nossa vida é assim. É você quem decide o que vai acontecer ou o que não vai acontecer. E se nós olharmos, desde o início é assim: Adão e Eva. Não é? Deus faz, cria, coloca tudo. E Deus não determina. Deus diz: olha, tem aqui uma árvore, tem aqui outra árvore. Você escolhe. E você depois arque com as consequências da sua escolha. Não é? É assim na maior parte do tempo. Olha o restante da história, eu não vou ler todo. Aí ele diz assim: então Josué prostrou-se rosto em terra, em sinal de respeito, e lhe perguntou: que mensagem o meu senhor tem para o seu servo? O comandante do exército do Senhor respondeu: tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é santo. E Josué as tirou. Veja, ele foi fazendo escolhas. Jericó está completamente fechada por causa dos israelitas. Ninguém saía nem entrava. Então o Senhor disse a Josué: saiba que entreguei nas suas mãos Jericó, seu rei e seus homens de guerra. Marche uma vez ao redor da cidade com todos os homens armados. Faça isso durante 6 dias. 7 sacerdotes levarão cada uma trombeta de chifre de carneiro à frente da arca. No 7º dia, marchem todos 7 vezes ao redor da cidade. E os sacerdotes toquem as trombetas. Quando as trombetas soarem um longo toque, todo o povo dará um forte grito. O muro da cidade cairá e o povo atacará, cada um do lugar onde estiver. Josué, filho de Num, chamou os sacerdotes e lhes disse: levem a arca da aliança do Senhor, 7 de vocês levarão trombetas à frente da arca. E ordenou ao povo: avancem, marchem ao redor da cidade, os soldados armados irão à frente da arca do Senhor. Até aqui. Bom, veja, precisamos entender o contexto. Depois de 40 anos girando no deserto, porque falharam lá atrás na escolha, eles agora estão prestes a iniciar a conquista da terra prometida.
nesse momento, Deus tem uma lição muito grande, muito importante para o povo dele. Toda essa quantidade de orientação, números, voltas, toca a trombeta, caminha 6 dias, levanta, senta, vai na frente e tudo isso tem um propósito. Eu sei que tem várias simbologias aqui, não é sobre isso que eu quero falar. Eu quero falar sobre o princípio que está colocado aqui. Esse princípio é o do discernir a vontade de Deus, perseverar, obedecer e perseverar naquilo que Deus orientou. Eles iriam precisar disso no decorrer dos próximos anos para conquistar aquela terra. Deus tem um desejo, nós falamos sobre isso, sobre desejo, sobre vontade de Deus. Deus tem, e aqui era uma vontade de Deus, porque Deus queria realmente que aquela terra fosse, e a terra de fato foi para o povo de Israel. Então, Deus tem esse desejo e Ele compartilha com o povo e diz assim, olha, o que eu quero é que isso aconteça. Para que isso aconteça, você precisa fazer isso, isso, isso e isso. Então não tem um anjo que vai ali à frente, abrindo, resolvendo tudo, e Deus interferindo e fazendo acontecer. Não. Deus não faz acontecer. Deus coloca nas mãos do povo uma série de orientações para que eles então seguissem as orientações, perseverassem em seguir aquelas orientações e como consequência de seguir aquelas orientações, é que eles conseguem conquistar aquela cidade. O que Deus, para mim, o que Deus estava ensinando para aquele povo? A ouvir, obedecer, perseverar. Na maior parte do tempo, na nossa vida, para vivermos bem, o que nós precisamos é disso. Ouvir os princípios, obedecer aos princípios e perseverar nos princípios. Agindo assim, nós colheremos bons frutos. E não necessariamente ficando na dependência de uma intervenção miraculosa de Deus. Então, esse é o caminho normal. A intervenção miraculosa são exceções que acontecem. E o que acontece muitas vezes é que as pessoas não escutam, não obedecem, não perseveram, e quando vem o mal, e o dia mal vem, quando vem o dia mal, o que elas fazem? Buscam um milagre. E ficam então na dependência só do milagre. Porque não tem mais nada sobre o que apoiar. Não tem uma estrutura, uma base. Seja emocional, seja financeira, seja de saúde, seja espiritual. Por outro lado, se você escuta os princípios, segue os princípios, persevera nos princípios, você vai construindo no decorrer da sua vida cristã uma estrutura, uma base emocional, espiritual, física, financeira, que vai te dar condições de suportar melhor o dia mau, quando o dia mau chegar. Então esse para mim essa é para mim a forma como Deus age conosco durante a maior parte do tempo. Ele orienta, espera a nossa resposta a essa orientação, espera que a gente persevere, para que a gente tenha estrutura para darmos conta dessa vida que é cheia de imprevistos e de perigos e de desafios, para que a gente consiga lidar com essa vida. Aí o dia mal vem, eu tenho essa base, essa estrutura. Posso clamar por um milagre? Devo. Mas e se o milagre não vier? Porque eu não tenho garantias.
Falei no início da mensagem. Nós não temos garantias. João Batista provavelmente pediu por um milagre, uma intervenção. Não ocorreu. Pedro pediu, a igreja pediu, Deus interveio. Então nós não temos certeza, porque nós não controlamos Deus. Entende? O milagre então é para isso, é para esse momento assim, ele pode ou não. E se ele não vier, eu preciso ter uma estrutura, uma base. Porque se eu pedir, por exemplo, por um ente querido que está doente, e Deus não interferir com o milagre, e ele vier a falecer, se eu tiver essa estrutura, eu vou sentir dor, eu vou sentir a perda, mas eu não vou desabar, porque eu tenho essa estrutura, essa base sólida, formada no decorrer da minha vida cristã. Se eu não tenho essa base, eu vou ficar na dependência de um milagre. Quando o milagre não surgir, eu vou desmoronar, eu vou desabar. Aqui, o povo obedeceu, perseverou, seguiu, e nós sabemos o fim da história, não é? Josué conquistou Jericó. Foi lindo, maravilhoso, mas passa aí, vira a página. E no capítulo 7, a partir do verso 3, chegam na próxima cidade. Em Jericó, como é que foi? Deus deu as orientações, né? É 6 voltas, 7 pessoas, 7 isso, tudo bem orientado, certinho, né? Porque Josué antes ele fala assim, lembra lá a mensagem? Que mensagem o meu Senhor tem para o seu servo? Então o anjo chegou, Josué pergunta, qual é a mensagem? O que eu devo fazer? Essa é a pergunta. O que devemos fazer? Aí Deus fala, faz assim, faz assado, 7 voltas, 6 dias, tantas pessoas, quem vai na frente, quem vai atrás, trombeta, toca, quem vai entrar, e como que vai? Deu certo. Eles ouviram, primeiro eles perguntaram, eles ouviram, obedeceram, perseveraram. Então, essa coisa de 6 dias, tudo isso não poderia ser feito em um dia só? Não poderia ser feito em algumas horas? Poderia, mas Deus quis que ficasse girando. Era para aquela mensagem ficar inculcada neles. Olha, a vida é assim, depende de ouvir, depende de obedecer e mais, perseverar. Não é um dia só, não são 2, às vezes você vai ter que 1, 2, 3, 5, 6, 7 dias. E depois você ainda vai ter que gritar, você ainda vai ter que ir lá. Ou seja, ali Deus estava ensinando o povo a perseverar. Aí, chega na próxima cidade, aí, olha o nome da cidade, né? Aí ferrou. Aí dançaram. Por quê? 7, versículo 3. Diz assim, quando voltaram a Josué, eles já tinham lido olhar a cidade? Quando voltaram a Josué, disseram, olha como é que muda. Eles foram lá, olharam a cidade, está no papo, tranquilo, Josué. Ninguém perguntou nada, ninguém perguntou para Deus, ninguém quis saber de nada. Eles falaram assim, já sabemos de tudo, sabemos como Deus faz, aí é o problema, né, da gente achar que a gente tem o controle sobre Deus. Deus agiu assim, então Deus vai agir sempre assim, né? Deus tirou Pedro da cadeia, todo mundo que for preso agora, a gente vai orar do mesmo jeito, e se eles lá oraram segurando na mão, eles vão agora passar a orar segurando na mão toda vez que um discípulo for preso. A gente segura na mão, porque se a gente segurar na mão, Deus vai fazer, porque da outra vez a gente orou segurando na mão, então Deus vai orar assim, Deus vai fazer. Ah não, nós oramos ajoelhado, não, então vamos orar ajoelhado, porque aí Deus fez lá, Deus vai fazer de novo aqui. Como se Deus dependesse dessas coisas, como se ajoelhar, pegar na mão, fazer qualquer coisa, pudesse determinar para Deus o que Deus tem que fazer, né? E aqui a galera foi assim, eles acharam, não, tá no papo. Aí olha como muda a situação. Quando voltaram a Josué, disseram, não é preciso que todos avancem contra ele. Envie uns 2 ou 3, uns. Enquanto lá era assim, 7,
6, tantos na frente. Aqui é assim, uns. Manda uns. Sabe? É quando a gente faz assim, faz lá de qualquer jeito. Sabe? Bobagem isso aí. Envie uns 2 ou 3 mil. Não, mas peraí. 2 mil é uma coisa, 3 mil é outra coisa. O negócio estava tão bagunçado que assim, uns 2 ou 3 mil. Né? Como assim? Não estamos falando de 2 pessoas. Não, uma coisa é você enviar uns 2 ou 3 indivíduos. Outra coisa é umas 2 ou 3 mil pessoas. A diferença é de 1.000 pessoas. Né? Não, mas leva uns 2 ou 3 mil para atacá-la. Aqui. Não canse todo o exército. Deixa o povo cansado, não. Não cobra muito, não. Não pede muito, não. Deixa o povo de boa. Quando Deus falou como? Girar, andar 6 vezes, todo dia. Deus estava pensando, cansar, não cansar, nada disso. Deus estava falando, olha, gira, anda, caminha, é difícil, tem que lutar, tem que perseverar, tem que trabalhar. Mas aqui não, aqui mudou. Aqui você não faz, leva uns, não cansa a galera não, uns 2 ou 3 mil só. Não canse todo o exército, pois eles são poucos, tá no papo. Por isso, cerca de 3 mil homens, ou seja, nem foi 2, nem foi 3. Foi assim, cerca de 3, mais ou menos. Quem está afim? Provavelmente, né, o pessoal fez assim, quem está afim de conquistar aí? Quem está afim de ir? Aí a galera lá foi levantando a mão, né? Por isso, cerca de 3 mil homens atacaram a cidade. O que aconteceu? Mas os homens de Ai os puseram em fuga, chegando a matar 36 deles. Quantos morreram em Jericó? Nenhum. Quantos morreram aqui? 36. Eles perseguiram os israelitas, passaram vergonha. Aqueles cerca de 3 mil, né? Tomaram um carreirão. Eles perseguiram os israelitas desde a porta da cidade de Sebarim e os feriram na descida. Diante disso, aí o que acontece? Diante disso, o povo desanimou-se completamente. Que é o que acontece. Né? Quando você tem aquilo que eu disse anteriormente, quando você tem essa prática de escutar o que Deus tem para te dizer, quando você tem a prática de obedecer ao que Deus está te orientando, quando você tem a prática de perseverar naquela direção e naquilo que Deus te ensinou, te instruiu e te orientou, você tem uma base. Mesmo que nada aconteça de forma miraculosa, você tem uma base. Você não desmorona, você não desanima completamente. Agora, se você não tem essa base, se você é místico, fica vivendo na dependência de milagres, só pensa em milagres, intervenções divinas, fica só na torcida, você não age, você só reage, você não tem uma forma de viver, uma forma sustentada de viver, mas você fica só nessas, de campanha em campanha, de grupo de oração em grupo de oração, de barganha em barganha, de pedido em pedido, mas não cuida da base, da estrutura da sua vida, você vai ser como esse povo aqui que tomou um sacode aqui em Ai. Você vai ser assim. Vai depender de um milagre, vai depender de uma intervenção, né? Porque eles acharam, não, leva só esses aí mesmo, Deus já nos deu a vitória, Deus já fez por nós, Deus é por nós. Eu escuto várias vezes aí, né? E eu acho isso a gente deveria ter mais cuidado com essas coisas. Às vezes você está orando por alguém e Deus, e a pessoa melhora, né? E aí você coloca assim, o meu Deus é isso, o meu Deus é aquilo, o meu Deus faz, o meu Deus é aquilo. Cuidado, porque às vezes no mesmo grupo, na família, tem um outro que fez a mesma coisa que você, que orou para o mesmo Deus, que pediu para o mesmo Deus, que acreditou no mesmo Deus, e o ente querido às vezes não melhorou, piorou e até faleceu. E aí a pessoa fica pensando, mas como é que é isso? O Deus dela é o mesmo meu, mas lá acontece e aqui não, e a pessoa não entende.
E isso é muito ruim para a pessoa, né? A gente precisa tomar cuidado e ser mais sensível a esse tipo de fala, né? Principalmente em público, porque o outro às vezes está sofrendo e a gente, com essa fala, provoca reações ruins. E o pior nessas condições é que às vezes quando eu falo isso, as pessoas falam assim, não, mas é porque o outro não teve fé. Quem é você para dizer que o outro não teve fé? Né? Quem sou eu para dizer quem tem fé ou quem não tem fé? Né? Cada um tem a sua própria fé e vive de acordo com ela. E volto a dizer no exemplo passado, João Batista não tinha fé? Os seguidores de João Batista não tinham fé? Paulo não tinha fé? Tantos exemplos de não intervenção de Deus, foi por falta de fé? Não. E outros casos de pessoas que não tinham fé, pessoas que nem acreditavam em Jesus e foram curadas por Jesus. Né? Os leprosos, né? Nem um só voltou, os outros todos nem, beleza, foi curado, vamos embora. Quantas vezes? Então, isso é que é incrível, é maravilhoso. Por isso Deus é Deus. Nós não controlamos Deus. Então, o cara tem muita fé e não sofre uma intervenção, foi o caso de João Batista. Você tem lá 10 leprosos lá que nem estava muito ligado nisso nada e que Jesus cura. Né? E aí? A gente não tem esse controle. Então, o que dá para fazer é o que Deus ensina a Josué logo no início da campanha de conquista da terra prometida. Pergunte para Deus antes de fazer qualquer coisa. Pergunte todos os dias, não é só não fazer coisa. Acorde pela manhã já perguntando para Deus, e aí, Senhor, para onde nós vamos fazer? Né? Tenha comunhão constante com o Senhor, escute Deus, busque orientações no Senhor, busque orientações com pessoas que você confia, para que Deus possa, a Bíblia diz que na multidão de conselheiros há sabedoria, não é? Então busque isso, forme uma base sólida na sua vida, uma base sólida de conhecimento, de espiritualidade, uma espiritualidade mais forte, né? E sim, ore e peça pelo milagre. Deus diz, a Bíblia fala, mas nós pedimos, e nós vamos continuar pedindo, mas nós não seremos, espero que vocês não sejam, dependentes dessas intervenções miraculosas, porque elas podem ou não acontecer. Agora, uma coisa é certa, se você investir na sua base espiritual, na sua base emocional, na sua base afetiva, cuidar da sua vida, como falamos acho que foi semana passada, né, sobre cuidar da própria vida, né? Acho que foi semana passada, viva bem, né, para ter uma vida tranquila, cuide dos próprios negócios, cuide da sua própria vida, cuide da sua profissão, vai estudar, vai cuidar da vida, vai cuidar da sua mente, vai cuidar do seu emocional, vai cuidar da sua vida espiritual, forme uma base espiritual, uma base sólida em todas essas áreas, porque quando o dia mal chegar, a gente pede pelo milagre. Se o milagre acontecer, amém, amém. Gratidão no coração. Não o fanismo, que é esse ufanismo que eu falo que às vezes fere o outro. Deus fez porque eu pedi. Não, isso fere o outro, né? Não, uma gratidão, a gratidão pode ser sua com Deus. Pronto, né? Gratidão. Ok, e se não acontecer? Se não acontecer, a base que eu tenho vai me dar condições de ficar em pé, mesmo se o milagre não acontecer. Amém? É isso que importa. Em toda a campanha de conquista da terra prometida, o povo de Deus teve vitórias e derrotas. Quem chegou melhor no final? Quem tinha uma estrutura maior, né? Tinha uma força maior. E não os místicos, né? Essa galera toda aí que fica atrás só de eventos, de grandes intervenções. Esses, quando está dando tudo certo, uhul! Quando uma coisa dá errada, desaba. E acontece o que aconteceu aqui. Ficam completamente desanimados. Completamente desanimados. Espero que você não seja desses, né? Mas que você seja desse que cuida da própria estrutura, que vai construindo no decorrer dos anos. Para encerrar nessa história da campanha, quem que chega lá no final, né? Quem que chega lá com 80 anos, o José Caleb, chega lá no final, né? 2 idosos, fortes, né? Para conquistar a parte mais difícil a ser conquistada, né? Por quê? Porque tinha uma estrutura, tinha uma base forte, né?
enquanto que muitos que só do oba-oba foram se perdendo aí pelo caminho, né? Que esperavam sempre só as intervenções e quando elas não aconteciam, eles desabavam, né? Então, espero que você tenha, de alguma forma, possa usar isso na sua vida e que você